Bom dia, bom dia. Como vocês estão? Tudo jóia também. Daquele jeito, né, gente? Com preguiça, com sono, mas a gente tá aqui. Só lembrando que a gente vai terminar o que a gente começou na aula passada, que foi. Faltou a conclusão, né? A gente estava aplicando o esqueleto e a gente vai falar da UFO hoje, tá bom? Finalmente da temida UFO. Bom dia. Como a aula está sendo gravada, eu já vou começar porque eu tenho muita coisa para falar hoje. Meu Deus. Então, eu já vou abrir aqui o material da semana passada para a gente terminar de completar ali a conclusão. Deixa eu ver, eu acho que é esse daqui. Esse, né? E aí nós fizemos introduções, desenvolvimentos 1 e desenvolvimentos 2. Agora, para a gente terminar aqui, olha, vamos fazer conclusões. Lembrando que o primeiro tema era esse. E o segundo tema era esse daqui. Vamos lá, ó. Eu vou copiar e colar já para a gente completar. Em cima. Então, essa é a estrutura de conclusão. Vamos colocá-la aqui. Ó, só para deixar uma coisa clara, quando a gente chega na conclusão, a gente não resolve o tema, né? A gente resolve o tema? Resolve, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo é resolver o problema 1 e o problema 2. E aí, eu vou só retomar aqui os problemas que o modelo já traz para a gente, ó, que é inobservância governamental e naturalização dos entraves coletivos. Vou colocar esses problemas aqui para a gente ver se eles serão solucionados, tá bom? Então, naturalização dos entraves coletivos é um problema e observância governamental é outro problema. Na verdade, essas duas problemáticas, elas se repetiram, né? Nos dois temas. Então, ó, supondo que seja o desafio de superar a violência contra a população LGBTQIA+, no Brasil, vamos construir aqui o parágrafo. É imperativo, portanto, que os obstáculos relacionados, agora eu vou colocar o tema, relacionados à violência contra indivíduos LGBTQIA+, sejam amenizados. Posso até colocar aqui no Brasil. Nesse sentido, o Estado... Aí aqui, olha, no D1, perceba que no D1 eu utilizei Pierre Bourdieu como repertório, né, para falar da naturalização. E no B2 eu coloquei o Michel Foucault com macropoder. Quando eu venho aqui na proposta de intervenção, ó, você está vendo que eu coloquei assim, o Estado, importante macropoder da sociedade? Isso daqui está retomando o D2. Então, você estabelece uma estrutura complexa na sua dissertação, porque você retoma vários parágrafos ao mesmo tempo, tá? Esse modelo ele foi pensado para fazer isso mesmo. Vai impressionar o corretor, é muito bacana isso daí. Continuando, o Estado, mais especificamente o Poder Executivo, deve destinar verbas para um plano nacional de combate à LGBT-fobia
E aí eu envolvi aqui o núcleo do tema, né, que é violência contra a população LGBT, tá vendo? Plano Nacional de Combate à LGBTfobia, por meio da inclusão desse objetivo na base de diretrizes orçamentárias, para que o corpo social se mobilize e não mais se conforme ao status quo. Meninos, olha que legal essa proposta. Vocês estão vendo que eu coloquei aqui, ó, o corpo social não mais se conforme? Isso daqui tem tudo a ver com esse primeiro problema, naturalização dos entraves coletivos, né? Se a população não vai mais se conformar, ela não vai mais naturalizar. Então, esse primeiro problema eu solucionei com essa proposta. Só que o segundo problema, que é a inobservância governamental, ele também foi solucionado por essa proposta, já que eu envolvi aqui, ó, o Estado. Ele não vai ser mais inobservante, negligente, ele vai atuar agora, né? Então, essa primeira proposta, eu elaborei ela já tentando solucionar os dois problemas, tá? O que é legal disso daqui é porque se você não tiver muita linha para terminar lá seu texto no Enem, você pode nem colocar essa segunda proposta aqui, tá bom? Agora, por que é legal colocar as duas propostas? Porque você tem duas chances de tirar a nota máxima na competência 5, né, que avalia a proposta de intervenção. Se o corretor não perceber os elementos dessa proposta, ele vai perceber os dessa e vai te dar a nota máxima, né? Mas está faltando linha lá, não vou conseguir, professor, sobrou poucas linhas. O que eu faço? Tira essa segunda proposta e já termina aqui, ó. Assim, tornar-se-á possível um viver mais inflexível e racional, conforme preconiza o pensador de Rodin. Tá bom? Mas vamos lá, então. Vamos completar por inteiro, já que o ideal mesmo é vocês colocarem tudo, né? Ademais, ONGs e escolas devem ofertar mini-cursos a respeito, a respeito do que as escolas e as ONGs devem falar, né, por intermédio de aulas em locais públicos. Será que se eu colocar a respeito de educação sexual vai ajudar? Vai. Então, aqui eu coloquei o núcleo do tema, mas vocês podem colocar aspectos relacionados ao tema, tá? ONGs e escolas devem ofertar mini-cursos a respeito da educação sexual, como por intermédio de aulas em locais públicos, como em parques e em centros culturais, com o objetivo de haver amplo debate sobre o impasse em questão. Assim, tornar-se-á possível um viver mais reflexivo e racional, conforme preconiza o pensador de Rodin. Então, o que a gente completou aqui? Ó? Foi só essas coisinhas aí em negrito, tá? Isso daqui, ó, que está em negrito, que eu completei. O resto é tudo do modelo. Beleza? Vamos agora para o desafio da inclusão de autistas. Ó, vou copiar lá de novo para a gente completar. Se tiverem dúvidas, perguntem. Quero todo mundo tirando mais de 900 com esses modelos aí. Ó. É imperativo, portanto, agora o desafio de garantir a inclusão de autistas, né? Que os obstáculos relacionados à integração social de autistas sejam amenizados. Nesse sentido, o Estado, importante macropoder da sociedade, mais especificamente o Poder Executivo, deve destinar verbas para um pacto nacional vamos colocar aqui, um pacto nacional de inclusão de autistas. Então, de inclusão de autistas é o nome do pacto nacional. A gente só completou isso daqui. Por meio da inclusão desse objetivo. Eu já usei inclusão aqui, tá vendo? Então eu vou trocar a inclusão aqui. Pacto Nacional de Inserção Social de Autistas, por meio da inclusão desse objetivo na base de diretrizes orçamentárias, a fim de que o corpo social se mobilize e não mais se conforme ao status quo. Só lembrando que status quo é a realidade vigente, né? O corpo social vai se mobilizar e não vai mais se conformar com a realidade que predomina hoje.
Ademais, ONGs e escolas devem ofertar minicursos a respeito. Autismo é um transtorno neuropsicológico. Eu posso dizer, então, que esses minicursos aqui, pode ser a respeito dos transtornos neuropsicológicos, né? ONGs e escolas devem ofertar minicursos a respeito dos transtornos neuropsicológicos. Prontinho. Por intermédio de aulas em locais públicos, como em parques e em centros culturais, com o objetivo de haver amplo debate sobre o impasse em questão. Assim, tornar-se-á possível um viver reflexivo e racional, conforme preconiza o pensador de Rodin. Gente, eu acho muito fácil colocar nesse modelo aqui de conclusão, pelo menos, tá? Vocês viram que fica uma conclusão, as duas com 5 elementos. Nas duas eu coloquei agente, detalhamento, ação, modo, efeito, tá? Então, assim, é impossível você tirar uma nota abaixo de 200 na competência 5, né, que avalia a proposta de intervenção, com esse modelo aqui. É impossível. E tem uma outra coisa. Quem vai aplicar esse modelo nas redações do Enem, na competência 2, você já vai tirar 200, porque todos os repertórios do modelo estão produtivos. Na competência 4, você vai tirar 200 também, porque já tem todos os elementos coesivos prontos aí. E na competência 5, que avalia a proposta de intervenção, você vai tirar 200 também. Aí, o que fica faltando? Competência 1, que eu espero que você tire 160, que você cometa poucos desvios, e na competência 3, quando você for completar a opinião, né? E aí, se você cometer algum deslize, você vai tirar 160. Se não, você vai tirar 200. Então, a nota mais provável que esse modelo vai te dar é essa, 920 ou 960. Tá? Então, quem está tirando notas abaixo de 920, 960, lembrem-se que porque assim, a gente não cresce muito em redação em um ano, né? Por exemplo, tem aluno que começa tirando 600, aí amplia lá para o 800, mas aí fica parado no 800, entende? Então, até para esses alunos que cresceram, mas ficaram estacionados numa nota, eu acho interessante fazer uso aí, se não do modelo todo, pelo menos de partes, né, desse modelo, tá bom? Parece que alguma coisa foi dita aqui no chat, deixa eu ver. Vocês têm alguma dúvida em relação à proposta de intervenção? Yuri, o outro tema, tem esses dois temas, é um desses dois que você está falando? Violência contra a população LGBT e desafio de garantir a inclusão social de autistas. São esses? Belezinha? Tem dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Murilo, você pode mandar novamente a folha modelo, redação Enem, por favor? Laís, é a folha que vocês escrevem a redação para mandar para o colégio? Para eu corrigir? Porque essa folha, eu enviei ela para o colégio e aí eles que formataram ela com a logo do Delta, né? Então eu não tenho a folha do Delta, eu tenho a folha da minha específica. Aí você tem que perguntar pedir para a coordenação te enviar essa folha, tá? Então, meninos, vamos agora para a UFO, já que aí essa questão da dissertação, imagino que seja bem resolvida. Eu vou pegar essa conclusão aqui, e vou colocar no material da UFO, só para vocês terem já tudo no material só, tá? Deixa eu abrir aqui.
Ó, isso. Isso daqui é a redação da UFO. Vou colocar aqui, ó, conclusões da dissertação argumentativa. Lembrando que isso daqui é o término da aula passada, tá? Belezinha. Aí, vamos falar agora da redação na UFO. Ó, eu já vou tentar abrir aqui o edital para vocês verem como é que vai funcionar aí essa questão da UFO. Projeto. Isso que vocês estão vendo aí na minha tela são as informações do edital retificado, porque o edital ele foi lançado em janeiro, mas aí depois ele foi consertado, né, já que a UFO não aplicou na data prevista, né, o vestibular, e aí eles retificaram esse edital para aplicar novamente numa outra data. É importante que vocês leiam esse edital, meninos, vocês encontram ele facilmente no centro de seleção da UFO, porque vai dar orientações de como vocês devem estar lá, né, no momento da prova, deve usar máscara, tem a questão do álcool em gel, então dá uma olhada depois nisso, tá? Eu já vou aqui direto para a redação. Ó, a aplicação das provas vai acontecer dia 19 de dezembro e dia 20 de dezembro. No caso, a prova de redação, ela vai ser feita dia 20 de dezembro, tá? Então, em véspera de Natal, vocês fazendo o UFO. Lembrem que no dia que for feita a redação, vocês terão a mesma quantidade de tempo do primeiro dia, que é 5h30. Então, organizem-se com o tempo, porque não é dado tempo adicional, porque é o dia da redação, tá bom? É sempre a mesma quantidade de tempo. A prova sempre começa 1h e termina 6h30. Tá? Vocês têm 5h30 para fazer a prova nos 2 dias, mas a redação aqui é no segundo dia. A prova de redação, ela vale 80 pontos e ela tem um peso bem grande quando eles avaliam lá a nota, tá? Então, é muito importante sair muito bem na redação, cometer o mínimo de desvio possível, porque vocês vão ver que a UFO, ela é diabólica, tá? Ela não é de Deus, não. Então, ela é muito exigente, ela é cri-cri com umas coisinhas assim mais bobas, que o Enem não tá nem aí, a UFO, ela penaliza. Vou mostrar para vocês que lá vocês têm que, assim, estarem atentos a tudo que vocês estão fazendo no texto, tá bom? Em relação à redação, deixa eu ver aqui onde é que estão as informações da redação. Para mostrar para vocês, deixa eu ver. O que eles avaliam? Ó, provas do segundo dia, né? Redação está aqui junto do segundo dia. Ó, redação valendo 80 pontos, como eu havia dito, né? Aqui tem as instruções a respeito da prova de redação. Começa aqui, ó. Aqui. A prova de redação, ela vai ter 2 situações que servirão de motivação para o texto ser produzido. 2 situações, como assim? Eles dão duas propostas. Vai pedir para você fazer um texto de opinião, depois vai pedir para você fazer uma carta aberta, vamos supor. Então, vocês vão escolher uma dessas 2 situações. Geralmente, a UFO dá 3 situações, mas nesse ano, que é um ano atípico, ela vai dar somente 2 situações, tá bom? Como vocês zeram o seu texto? Se vocês escreverem, 12 linhas ou menos, lembrando que lá o máximo é 34 linhas, tá bom? Não são 30, mas sim 34. Vocês não podem fugir do tema, escrever em forma de poesia, diálogo ou copiar os textos motivadores. Essas informações, elas são assim até redundantes, vocês já sabem disso tudo, né? Agora, o que vocês não sabem na UFO? É o seguinte, deixa eu abrir aqui agora o nosso material.
Essa daqui é a folha de correção que eu elaborei da UF. Esses são os gêneros que caem lá, meninos. Podem cair cartas argumentativas. No caso, quais são as cartas argumentativas? Uma dessas três aqui, ó. Carta de solicitação, carta de reclamação, carta aberta, tá? Pode também cair outros gêneros argumentativos, como o editorial e o texto de opinião. Agora, resumo e a dissertação argumentativa, que também está no manual que pode cair, tá? São gêneros que eu sugiro vocês, olha, deixa eu só escrever aqui porque eu fico confuso falando e escrevendo. Mas, ó, esses dois gêneros aqui também caem. Dissertação argumentativa e relato, tá? Eu não vou falar da dissertação argumentativa, por quê? Porque vocês já fazem ela no Enem. E a dissertação argumentativa do Enem, ela vai servir para a UFO se eles exigirem dissertação argumentativa, tá? E o relato eu também não vou falar porque ele é um gênero narrativo. Se cair relato, eu vou falar para vocês, não façam relato. Não façam gêneros narrativos. Vocês que estão acostumados a escrever gêneros argumentativos, né, ficar preso ali na dissertação, se você for para o relato, você vai penar muito mais e provavelmente vai tirar uma nota bem menor do que se fizesse um gênero argumentativo, tá bom? Então, esses dois gêneros aqui, ó, por mais que eles caiam, eu não vou falar deles na aula de hoje, tá bom? Agora, ó, vamos lá. Quais foram os gêneros que caíram nos últimos vestibulares? Vou mostrar para vocês aqui. Eu estou com as duas provas abertas, a de 2018 e a de 2019. Bom que vocês até veem como é que vai estar lá. Cadê? Ó, essa daqui é de 2019. De 2019, traz na primeira folha essas orientações gerais aqui, ó. Essas informações já são muito importantes. Por quê? Olha isso daqui. Vocês têm que parafrasear os textos motivadores obrigatoriamente. Essa é a primeira característica da UF que eu queria que vocês assim jamais esquecessem. Ao chegar lá na prova, você vai ler obrigatoriamente os textos motivadores, a coletânea. Você vai ler todos os textos. É bom que você já sublinhe algumas ideias que você achou interessante, porque você vai ser obrigado a parafrasear essas ideias dentro do seu texto. Como assim? Sabe quando você vai apresentar a sua opinião no texto? Algumas das suas opiniões, na verdade, elas não serão suas. Vocês retirarão essas opiniões da própria prova, dos textos motivadores. Mas vocês vão copiar a frase igual está no texto motivador? Não. Porque, ó, não copie trechos dos textos motivadores para fazer a redação. Você não pode copiar. Então, a UFO, ela quer ver sua capacidade de paráfrase, sua capacidade de ler o texto e falar sobre o texto com as suas palavras, e não com as palavras do próprio texto. Tá bom? Então, essa informação ela foi dada tanto em 2018 quanto em 2019, e vocês têm que se atentar a ela. Ó, aqui, no caso de 2018, foi a mesma coisa, olha. Aqui embaixo. Utilize trechos, tá vendo? Mesma orientação e não copie os textos motivadores. Então, muito importante isso, tá, meninos? Segundo ponto importante. A UFO, ela traz duas assinaturas. Se você for mulher, você vai assinar como Josefa. E se você for homem, você vai assinar como José. Quais são os gêneros que você assina? A carta você assina, tá? O texto de opinião você assina. Texto de opinião e artigo de opinião é a mesma coisa, tá bom? Então, quais que você não vai assinar? Bom, se você for fazer resumo, né, você não vai assinar. Se você for fazer dissertação argumentativa, você não vai assinar. E se você for fazer relato, não vai assinar, tá bom? Agora, o restante, cartas de qualquer ordem, texto de opinião, vai ter que ter assinatura. Então, lembrem disso, José ou Josefa, tá? A questão do título, ela é obrigatória se o gênero exigir título.
Por exemplo, carta exige título? Não, você não coloca título em carta. Então, carta não é título, não é obrigatório. Agora, dissertação, coloca título? Coloca. Editorial, coloca título? Coloca. Texto de opinião também? Também. Eu vou depois escrever essas orientações para vocês não esquecerem, tá? Mas então lembra, paráfrase da coletânea, não pode copiar a coletânea e tem que assinar obrigatoriamente o seu texto. Ó, agora eles vão mostrar as 3 situações que caem na prova. Primeira situação, situação A. E aí eles trouxeram aqui os textos motivadores, né? E de repente, ao final, vem o comando da proposta. Olha, redija um artigo de opinião, um texto de opinião, que evidencie a importância de não se fazer, a importância ou não de se fazer testes genéticos. E vocês vão ter que ler essa coletânea e usá-la em algum momento, alguma ideia dela dentro do seu texto, tá? Perceba que aqui, olha, ele te dá uma situação para você se imaginar, ó. Suponha que você esteja fazendo um curso avançado de biologia em uma universidade e seu professor esteja investigando como tema de pesquisa o impacto do conhecimento da própria genética sobre a construção de uma identidade nacional, identidade social. E que, para isso, precisa saber, inicialmente, o que as pessoas pensam sobre os testes genéticos. Então, aqui foi te dada uma situação que vai te caracterizar, vai caracterizar quem é que está escrevendo o seu texto. Que é quem? Um indivíduo que faz um curso avançado em biologia, tá? Essa informação ela tem que constar dentro do seu artigo de opinião, se você for fazer esse gênero aqui. Outra situação, situação B, te dá ali os textos motivadores, depois, ó, suponha que você esteja numa aula de produção e seu professor deseja testar sua capacidade de resumir um texto sem alterar o ponto de vista do autor. Levando-se em consideração as características desse gênero textual e a reportagem, essa reportagem aqui acima, redija um resumo, tá? Então, de novo, quem é você aqui? Você é um aluno que está sendo testado pelo seu professor. E aí você vai escrever um resumo desse texto que eles deram aqui, tá? Resumo também é bem complicadinho. Eu sugiro vocês fazerem ou carta ou texto de opinião. Eu acho que são os gêneros mais fáceis aí para vocês. E olha, a situação C trouxe de novo os textos motivadores e pediu para você redigir uma carta aberta, tá? Levando em consideração essas características aqui. No caso da redação de 2019, os gêneros já mudaram. Ó, ele não caiu carta aberta, caiu carta de solicitação, depois caiu de novo o texto de opinião e depois caiu editorial. Tá vendo? Então, cada ano vai mudar. O que é importante que vocês saibam ao ir para a UFO? Saibam ao menos escrever texto de opinião, que é o artigo de opinião, e algumas das cartas argumentativas e o editorial. Se você sabe esses 3 gêneros, editorial, cartas e texto de opinião, perfeito. Algum desses obrigatoriamente vai cair lá, tá? E aí você só escolhe um deles e seja feliz lá na UFO, tá bom? Então, não vão com essa preocupação, tá? De entender tudo a respeito de todos os gêneros, porque vocês têm que se aperfeiçoar nos gêneros, né? André, o resumo é basicamente você ser capaz de identificar as ideias principais de cada parágrafo do texto e colocar essas ideias numa construção textual própria, né, de 34 linhas no máximo, sem alterar as ideias do autor. Fazer resumo é muito difícil, porque vocês têm que parafrasear o texto lido, né? E vocês não podem em nenhum momento alterar as ideias do autor. A sua ideia ela nunca vai aparecer no texto, tá? Então, eu não sugiro vocês fazerem resumo também. Muito complicado, vocês nunca fizeram, e a capacidade de vocês de identificarem os tópicos é muito difícil, né? Mas, por isso que eu estou falando, ou faz carta, ou faz texto de opinião, ou faz editorial, ou faz dissertação, se for cobrado lá, tá? Se vocês tiverem sorte, cair dissertação, maravilha. Então, ó, deixa eu mostrar para vocês agora como é que a prova ela é corrigida, para vocês verem que a UFO não é brincadeira, tá? Ó,
Lá vai ser dado a vocês uma folha que vai ter 34 linhas. Não fiquem animadinhos com essa coisa de 34 linhas, não. Sabe por quê? Lá você tem que pular linhas obrigatoriamente. Por exemplo, se você for colocar título aqui na primeira linha, você tem que pular a linha 2 e começar na linha 3, tá? Tudo que você faz na UFO, você pula a linha. Então, eles dão essas linhas a mais, já pensando nessa exigência, tá bom? Olha como é que funciona a grade lá. A grade aqui, ela tá valendo 10, tá? Lá na UFO, ela vai valer 80 pontos. Mas a distribuição das notas é semelhante à grade que está aqui. Olha o que eles avaliam. Apresentação do texto. O que é a apresentação do texto? É a estética textual. Se visualmente o seu texto está bonito. Então, se você respeitou as margens, se você apresentou uma caligrafia bonita, legível, se não tem rasuras, ótimo, você está adequado à apresentação do texto. Vocês estão vendo aqui que não tem nenhuma nota na frente de apresentação do texto? Por exemplo, aqui, esse critério, ele vale 3 pontos, né? Olha, professor, quanto que vale a apresentação do texto? Não tem quantidade de notas. Se você acertar a apresentação do texto, se você fizer uma apresentação de texto adequada, você não ganha nota a mais, tá? Professor, se eu errar, aí você perde nota. Agora, se fizer ótima a apresentação do texto, você não fez mais que a sua obrigação, no entendimento da UFO, tá bom? Então, esse primeiro critério aqui, ele não vai valer nota e ele vai ser avaliado apenas para retirar notas e não para te dar notas. Belezinha? Vocês estão... Então, peraí. É que realmente eu estou na outra... Agora, apareceu, né? Aqui. Então, a apresentação do texto não vai valer nota, tá? Atendimento ao tipo textual ou ao gênero discursivo solicitado. Isso daqui é atendimento ao gênero. Caiu carta. Você soube utilizar bem as características da carta, você vai ganhar de 0 a 3 pontos nessa característica, tá bom? A gente vai ver daqui a pouco as características da carta, do texto de opinião, para vocês tirarem nota máxima aí nessa competência 3, tá? Atendimento à proposta. Vocês podem entender isso aqui, basicamente, como atendimento ao tema. Também vale 3 pontos. E coesão, que é a apresentação dos conectivos, também vale 3 pontos. Vocês estão vendo que esses 3 critérios, então, valem 9, né? E eles fazem parte da perspectiva macroestrutural, ou seja, de uma análise do todo do seu texto. O que pega aqui? Cada desvio, a UFO retira 10% da nota. Cada desvio. Então, se você cometeu um desvio aqui, em relação à carta, ao gênero discursivo carta, você vai perder quanto? Cada erro você vai perder menos 3 décimos. Cada erro, 3 décimos. Porque cada erro da UFO penaliza 10% da nota do critério. Se o critério vale 3, então 3 décimos vai valer a penalização de cada desvio. Por exemplo, você está lá escrevendo carta, a carta exige primeira pessoa. E você escreve só em terceira. Cada vez que você coloca um verbo em terceira pessoa, você perde 3 décimos. Tá? Você perde 0,3. E, entendeu? Olha tudo que a UFO é carrasca. Você está lá no tema. Você apresentou um desvio em relação ao tema que tangenciou o tema. De novo, esse erro que você cometeu vai ser menos 3 décimos na sua nota. Coesão, a mesma coisa. Coesão você geralmente sai muito bem, né? Mas se errar qualquer coisinha, menos 3 décimos, tá? E a apresentação do texto, eles vão tirar, como não vale nota, cada erro lá, eles tiram menos 1 décimo
tá? Em cada errinho ali de apresentação do texto. Uma margem que ficou, assim, pouco uniforme, né? Menos um décimo. Uma rasura que você cometeu, menos um décimo, tá bom? Então, vocês estão vendo que vai só diminuindo a nota. Os critérios, eles são muito rigorosos, tá? Então, perder 3 décimos para cada desvio, quando vai somando, é muita coisa. E agora, vamos para a perspectiva microestrutural, que é a análise da língua. Ó, a gramática, o aspecto gramatical, ele vale 1 ponto. Se ele vale 1 ponto, então cada desvio que você comete, cada erro que você comete, vai acontecer o quê? Menos 1 décimo. O desvio não vai retirar 10% do valor do critério? Então, pronto. Cada desvio gramatical você perde 1 décimo. Então, se você cometer 10 desvios gramaticais, você já perdeu, esse critério seu aqui já foi anulado. Você tirou 0 nele. Ah, professor, eu cometi 15 desvios gramaticais. Eu vou perder 1,5 ponto? Não. Você vai perder só 1 ponto. Tá? Então, quem comete 30 desvios na redação e quem comete 10, a nota é a mesma nesse critério aqui de modalidade da escrita da língua. Geralmente, os alunos que passam na UFO, eles saem muito bem em língua portuguesa, tá? Geralmente, se você consegue fechar esse critério aqui, olha, você está bem à frente já dos demais candidatos, tá bom? Então, essa é a grade. Essa grade ela vai estar disponível no material de vocês. Eu vou corrigir as redações que vocês enviarem da UFO com base nessa grade, tá bom? E aí, o que a gente vai fazer na segunda aula? A gente vai ver as características dos gêneros, para vocês saberem como fazer cada gênero, tá? Principalmente da carta, do editorial e do texto de opinião. Resumo, eu não vou ensinar nas minhas aulas, porque é um gênero que está muito distante de vocês, e nem o relato, tá bom? Relato, que é gênero narrativo, a gente também não vai ver. E aí, meninos, alguma dúvida por enquanto? Espero que eu não tenha assustado vocês aí com a UFO. Por enquanto, vamos ficar só nisso daqui. Na próxima aula a gente continua. Belezinha? Então, um beijo no coração. Até mais.